Irmãos, a paz de Deus. Que Deus abençoe esta querida irmandade deste grupo Jardim de Deus. Irmãos, vou contar uma obra para os irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Há muito tempos atrás, um rapaz, servo de Deus, morava aqui em São Paulo, irmão, e foi visitar sua mãe lá em Minas, no interior de Minas. E ele chegando lá, irmão, quando ele desceu do ônibus, ele foi passando na frente, na rua, tem uma lanchonete do seu José, né? E essa lanchonete, irmãos, estava cheio de moços jogando snooker, né? Cada um fazendo a sua jogatina ali. E esse irmão passou e viu aquela cena ali. A lanchonete do seu Zé estava cheia de moço. E ele passou. Chegou na casa da mãe dele. Isso foi no sábado, né? E ele chegou antes do almoço. E quando estava chegando a hora do almoço, ele falou, o irmãozinho dele, o caçula, falou: ô, meu irmão, vem aqui. Pega esse dinheiro aqui, ó. Vai lá na lanchonete do seu Zé e traz lá um refrigerante pra gente tomar, né, que almoçar com esse refrigerante. O menino, né, o irmãozinho dele, pegou o dinheiro e foi lá na lanchonete do seu Zé. Chegando lá, irmão, tinha um ceguinho lá, com o violão na mão, todo desafinado, querendo tocar, irmãos, e não conseguia, de jeito nenhum, porque violão desafinado não dá para ninguém, né, irmãos? E aquele menino comprou refrigerante e saiu, mas ficou olhando para aquele ceguinho. E chegou em casa, pôs o refrigerante na mesa, chamou o irmão dele e falou: ô, meu irmão, vem aqui. Você é um servo de Deus, você é músico, você toca violão e você sabe afinar. Tem um ceguinho lá na lanchonete do seu Zé, que ele está tentando tocar e não consegue, porque o violão dele está totalmente desafinado. Vamos lá para você dar uma afinadinha no violão dele? Aí o servo de Deus olhou para o irmãozinho dele e falou: olha, meu irmão, Deus nos chamou nessa bendita graça e não convém a gente frequentar esses ambientes, porque ele é cheio de espírito maligno. O irmãozinho dele olhou para ele assim, irmãos, e se entristeceu, abaixou a cabeça. E o Senhor, o nosso Deus, falou no coração do seu servo. Falou: meu servo, pode ir, vá lá que eu tenho uma obra para fazer naquele lugar. O irmão pegou e falou: então vamos lá, meu irmãozinho. Quando chegou lá, o ceguinho estava tentando tocar e não conseguia. Aí ele falou: ô ceguinho, você quer que eu afine o seu violão? Aí o ceguinho falou: opa, rapaz, ainda bem que chegou um rapaz que sabe afinar. Afina aí para mim, e deu o violão para ele, né? Deu o violão, o servinho de Deus pegou o violão, né? E começou a afinar o violão, irmãos. Começou a afinar. Bendito é o nome do Senhor. Preste bem atenção nessa obra, irmão. Glória a Deus. Aí afinou o violão, irmãos. Afinou o violão. Bendito é o nome do Senhor. Aí falou pro ceguinho: aí, ceguinho, seu violão está afinado. Aí o ceguinho pegou o violão, irmãos, na mão do servo de Deus. Aí falou para ele assim: olha, vem cá, você sabe afinar o violão, mas você sabe afinar o violão, então você sabe cantar e tocar, então canta umas modas aí para nós. Irmãos, aí o servo de Deus não falou de que igreja era, ele só falou assim: olha, ceguinho, a única coisa que eu sei tocar no violão é hinos de louvor pro meu Deus.
Aí o ceguinho falou, então canta o hino aí do seu Deus aí. Ela falou, aí ele pegou o violão, irmão, e começou a cantar esse hino aqui, ó. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Deus te espera, ó pródigo filho, no seu lar. Não mais andes longe do teu Pai Celestial. Em seus braços de afeto vai logo te lançar. Volta ao teu lar paternal. Vai, ó pródigo, vai, do pão do céu te saciar. Glória a Jesus. Deus te quer perdoar e teus pecados lavar, pecado lavar. Glória a Jesus. Presta atenção, irmãos, na obra. Allah, que desprezaste, ó, volta sem tardar. Não mais andes longe do teu Pai Celestial. Tuas culpas confessa sem nada ocultar. Volta ao teu lar paternal. Glória a Jesus. Vai, ó pródigo, vai, do pão do céu te saciar. Deus te quer perdoar e teus pecados lavar, pecado lavar. Bendito é o nome do Senhor. O bom Pai te espera e quer te abraçar. Não mais andes longe do teu Pai Celestial. De seu pão hoje tu poderás te saciar. Volta ao teu lar paternal. Vai, ó pródigo, vai, do pão do céu te saciar. Glória a Jesus. Deus te quer perdoar e teus pecados lavar, pecado lavar. Aí, irmãos, quando ele terminou esse hino, lá dentro daquela recinto, irmãos, lá na lanchonete do seu José, os tacos começaram a cair em cima da mesa, fazendo aquele barulho, irmão. Pá! Aí lá do fundo sai uma voz, irmão, chorando, irmão. Ele chorando, ele falou, irmão, o meu pai ainda me quer. E o irmãozinho falou, quer sim, meu filho, ele te quer sim, ele está te esperando. Aí o outro do outro lado falou, ó servo de Deus, ele ainda também me aceita,
Aceita, filho, pode voltar que o teu pai está te esperando. Aí o outro lá, irmão, o Senhor ainda me ama, Ele te ama, pode voltar que Ele está esperando vocês. Bendito é o nome do Senhor. Naquela hora, irmãos, aquela lanchonete esvaziou, aqueles moços que estavam jogando ali, era tudo servo de Deus parado, irmãos, músico parado. Bendito é o nome do Senhor. Deus fez essa grande obra, bendito é o nome do Senhor, através de um hino, hein, irmãos, através de um hino, que o servo de Deus tocou dentro daquela lanchonete. Mas quando Deus quer fazer a obra, Deus faz e não pede licença para ninguém. Irmãos, esvaziou o bar do seu Zé, a lanchonete do seu Zé. À noite ele foi congregar o servo de Deus, foi ele, a mãe dele, o seu irmãozinho, foi no culto, irmãos, levantou, contou umas obras. E depois que terminou todo o culto, aquele cooperador daquela localidade veio e falou para ele assim: olha, eu senti muita comunhão com você, meu servo de Deus. Você está convidado, você, a sua mãe e o seu irmãozinho, para ir jantar comigo lá na minha casa. Tu aceita? Ele falou: tá bom, nós vamos lá. Irmãos, foi quando chegou na casa do servo de Deus, que o servo de Deus entrou, quando o irmão e a mãe e o irmãozinho dele entrou, irmãos, ele viu lá sentado no sofá quem? O ceguinho, era filho do cooperador, que também estava parado, e hoje estão todos congregando e dizendo que Deus é maravilhoso, irmãos. Tudo isso através de um hino. Por isso que eu falo para os irmãos, o hino liberta, o hino cura o enfermo, o hino converte coração. O hino quebra as barreiras, irmãos. Muitos não dão valor quando tem um servo de Deus ou uma serva de Deus cantando o hino, mandando no WhatsApp, mandando para os irmãos. Irmãos, dá valor, irmãos, dá valor, porque vale a pena a gente escutar hinos e louvores a Deus. Porque esses hinos é a palavra de Deus cantada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Espero que os irmãos escutem esse testemunho. Irmãos, é um pouco demorado, passou 12 minutos e 28 minutos, mas vale a pena, irmãos, segundos, né? Mas vale a pena a gente escutar. Escutem. E uma boa noite para todos. A paz de Deus para todos. Que Deus vos abençoe. Todos os irmãos e as irmãs deste grupo Jardim de Deus. Deus abençoe. Irmãos, a paz de Deus. Que Deus abençoe esta querida irmandade deste grupo Jardim de Deus. Irmãos, vou contar uma obra para os irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Há muito tempos atrás, um rapaz, servo de Deus, morava aqui em São Paulo, irmão, e foi visitar sua mãe lá em Minas, no interior de Minas. E ele chegando lá, irmão, quando ele desceu do ônibus, ele foi passando na frente, na rua, tem uma lanchonete do seu José, né? E essa lanchonete, irmãos, estava cheio de moços jogando snooker, né? Cada um fazendo a sua jogatina ali. E esse irmão passou e viu aquela cena ali. A lanchonete do seu Zé estava cheia de moço. E ele passou. Chegou na casa da mãe dele. Isso foi no sábado, né? E ele chegou antes do almoço. E quando estava chegando a hora do almoço, ele falou, o irmãozinho dele, o caçula, falou: ô, meu irmão, vem aqui. Pega esse dinheiro aqui, ó. Vai lá na lanchonete do seu Zé e traz lá um refrigerante pra gente tomar, né, que almoçar com esse refrigerante. O menino, né, o irmãozinho dele, pegou o dinheiro e foi lá na lanchonete do seu Zé. Chegando lá, irmão, tinha um ceguinho lá, com o violão na mão,
todo desafinado, querendo tocar, irmãos, e não conseguia, de jeito nenhum, porque violão desafinado não dá para ninguém, né, irmãos? E aquele menino comprou refrigerante e saiu, mas ficou olhando para aquele ceguinho. E chegou em casa, pôs o refrigerante na mesa, chamou o irmão dele e falou: ô, meu irmão, vem aqui. Você é um servo de Deus, você é músico, você toca violão e você sabe afinar. Tem um ceguinho lá na lanchonete do seu Zé, que ele está tentando tocar e não consegue, porque o violão dele está totalmente desafinado. Vamos lá para você dar uma afinadinha no violão dele? Aí o servo de Deus olhou para o irmãozinho dele e falou: olha, meu irmão, Deus nos chamou nessa bendita graça e não convém